Isso. Então agora eu vou dar o meu bom dia ao resto dos nossos alunos, aliás, aos alunos de todo o país que estão sintonizados aqui no IMPA. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre geometria analítica no espaço. Antes, eu quero dizer que esse tema, geometria analítica no espaço, é um conteúdo que, em geral, não é ministrado nas escolas de grande parte do Brasil. Geometria analítica no espaço faz parte dos programas aqui das escolas do Rio de Janeiro, por uma razão que é a seguinte: na década de 70, quando as universidades federais, quando a UFRJ, a Fluminense, saíram do vestibular unificado que nós tínhamos aqui no Rio, havia um vestibular único para todas as faculdades, universidades, mas elas resolveram se retirar e promover um exame vestibular que na UFRJ ficou inteiramente discursivo, completamente discursivo, sem nada de múltipla escolha. E os programas foram refeitos, modernizados naquela época, não é? Então a geometria analítica do espaço entrou no programa aqui no Rio de Janeiro e está até hoje. Em grande parte do Brasil não é um tema que se costuma ministrar nas escolas, mas é um tema que todo professor deve dominar, porque é uma ferramenta extremamente útil. Outra coisa é que a geometria analítica, a geometria analítica no plano, essa sim faz parte de todo o programa em qualquer lugar, a geometria analítica pode ser vista com tratamento vetorial ou sem tratamento vetorial. Certo? Muito bem. Vista com vetores, as contas ficam enormemente mais simples. Incrivelmente mais simples. Mas não é uma obrigação. Nos livros didáticos atuais, a maioria dos livros didáticos é feita em São Paulo, né, por professores paulistas, e eles lá não gostam de vetores. Tá bem, é uma opção. Então, o professor Elon aqui falou um pouco de geometria analítica do plano e não usou a palavra vetor. Perfeitamente. Agora, na geometria analítica no espaço, é até possível construir uma geometria analítica em 3 dimensões sem vetores, mas não vale a pena porque fica complicadíssimo. Então, o conceito de vetor é necessário para a gente entender alguma coisa de geometria analítica no espaço. Bom, em primeiro lugar, vocês têm no plano a possibilidade de representar um ponto através de 2 coordenadas. Não é? Como o professor Elon falou, você desenha 2 eixos perpendiculares e você vai imaginar a partir de agora que esses 2 eixos perpendiculares x e y estão em cima da sua mesa. Como, por exemplo, temos aqui 2 eixos perpendiculares, x e y, e nesse plano nós podemos localizar qualquer ponto através de 2 coordenadas. Então nós temos eixos x, y, um ponto Q representado por um par ordenado desta maneira, x, y. Claro que são retas, né? Eu só estou desenhando um pedaço de cada uma delas. Né? Agora nós vamos acrescentar um terceiro eixo perpendicular aos 2 primeiros. Mais uma vez, o terceiro eixo
que nasce agora, não é essencialmente necessário que seja perpendicular, mas é ótimo que seja perpendicular, porque as nossas fórmulas vão ficar também muito mais simples. Ao colocar o eixo Z, esse mesmo ponto Q agora ganha uma terceira coordenada 0. Então, todo ponto do plano antigo ganha uma terceira coordenada 0. O plano XY é o nosso plano básico de referência. A partir do ponto Q, eu posso localizar pontos que estão acima do plano XY e abaixo dele. Então, se eu subir a partir do ponto Q Z unidades, eu tenho, então, P representado por um terno ordenado XYZ. Convenciono que se Z é positivo, P está acima do ponto Q. Se Z é negativo, abaixo de Q. Então, todos os pontos do espaço ficam representados por um terno ordenado e, reciprocamente, qualquer terno ordenado representa um único ponto do espaço. Se eu tenho o terno XYZ, eu localizo o ponto XY0, e o ponto P corresponde a exatamente um terno desse tipo. Vou representar um segmento, um vetor, já vou falar nessa palavra, uma seta que sai da origem e vai ao ponto P, chamado vetor OP. E, curiosamente, eu vou usar para representar essa seta o mesmo terno. Então quer dizer que você está chamando duas coisas diferentes pelo mesmo símbolo? Sim. Eu estou identificando uma seta que sai da origem e vai ao ponto P com o próprio ponto P. Então, cada ponto do espaço está associado a um vetor que vai da origem até ele e que tem a mesma representação que o próprio ponto. Tá? Agora, x, y e z se chamam as coordenadas do vetor OP. Se você quiser, você pode dar uma letra minúscula, V, chamar o vetor por uma letrinha minúscula. Quando nós usamos duas letras, a origem do vetor e a extremidade do vetor, então é inteiramente necessário, você escrever dessa forma com uma seta em cima. Bom, ocorre ainda o seguinte: imagine que você tenha uma seta exatamente igual a OP aqui em cima. Então, o ponto A e o ponto B determinaram uma seta exatamente igual a OP. Nós dizemos que os segmentos orientados AB e OP são equipolentes. A noção precisa de equipolência, o professor Elon falou, e vocês encontram no livro. Porém, vamos pensar de uma forma mais concreta assim: dois segmentos orientados são equipolentes quando tem mesmo tamanho, 2 tem mesma direção. Abre um parênteses. O que é isso? O que quer dizer ter mesma direção? Quer dizer que esses segmentos estão contidos na mesma reta ou em retas paralelas. Tá?
Então, ter mesma direção quer dizer isso. Os segmentos ou estão contidos na mesma reta, ou estão contidos em retas paralelas. E tem mesmo sentido. Sentido é um conceito, né, fácil de entender. Quer dizer, a origem do vetor OP é o ponto O, e a origem do vetor AB é o ponto A. Nós dizemos, então, se AB e OP são segmentos orientados equipolentes, então eles representam o mesmo vetor. Então, aqueles dois segmentos que você vê, né, você pode dizer que são vetores iguais, ou melhor ainda, que você está vendo você está vendo duas representações do mesmo vetor. Então, toda vez que você desenhar em qualquer lugar um segmento equipolente a esse, você está mostrando uma representação desse mesmo objeto chamado vetor, e representado dessa mesma forma. Os vetores têm operações conhecidas. Imagine dois vetores U e V. Então, somar faça uma cópia de U a partir do momento que U termina uma cópia de V, e a seta que liga a primeira origem com a última extremidade representa o vetor U mais V. Essa forma de somar é muito boa. Ela permite que você some diversos vetores. Basta você, em qualquer ordem, desenhar o primeiro vetor. Onde ele terminar, você começa um segundo. Onde o segundo termina, você faz uma cópia do terceiro. E assim por diante, até os vetores terminarem. E a soma fica sendo a seta que vai da primeira origem à última extremidade. A subtração é feita assim. Uma cópia do vetor U e uma cópia do vetor V a partir do mesmo ponto. Completando o triângulo, esta seta, que vai da extremidade de V à extremidade de U,
é o vetor U menos V. De fato, você pode olhar esse desenho do ponto de vista de uma adição, né? Que o vetor V somado com o vetor U menos V dá como resultado U. Perfeito. Se eu tivesse, né, orientado de forma contrária, eu estaria representando, então, o vetor V menos U. Ainda, eu tenho a operação de multiplicação por número real. O que significa multiplicar um vetor por um número? Significa obter um outro vetor de mesma direção cujo comprimento é multiplicado pelo valor absoluto desse alfa. Se alfa for positivo, então o vetor alfa vezes U tem o mesmo sentido de U. E se alfa for negativo, alfa vezes U tem sentido contrário ao de U. E o comprimento do vetor alfa vezes U é o comprimento de U multiplicado pelo valor absoluto desse alfa. Em particular, dado o vetor U, o vetor menos U, aqui menos U significa menos 1 vezes U. É o vetor que tem o mesmo comprimento de U, porém sentido oposto. Bem, essas figuras que mostram então as operações com os vetores do ponto de vista geométrico têm a sua equivalência algébrica. Então, saúde. Se U tem coordenadas x, y e z, e V tem coordenadas x', y', z', então o vetor U mais V, que corresponde a esse desenho, tem coordenadas x mais x', y mais y', z mais z'. Isso pode ser demonstrado, tá? Não é só um chute, só não tenho tempo de fazer agora, tá? Mas dizer que essa soma tem o mesmo sentido que esse desenho é coisa que pode ser demonstrado. Eu vou mostrar, daqui a pouco eu faço um desenho que dá para você ver um pouco melhor. A diferença x menos x', y menos y', z menos z', e a multiplicação por número real.
Então, a geometria analítica, ela se dedica a esse paralelismo. Ter problemas de apelo fortemente geométrico, né, com figuras, e que você vai interpretar e resolver usando coordenadas. E, ao contrário também, vamos ter um exemplo amanhã disso, de um problema essencialmente algébrico, que tem uma equivalência geométrica clara e, consequentemente, a sua solução. Bem, a seguir, se eu tenho dois pontos do espaço, como é que eu encontro dois pontos A e B? Como é que eu encontro as coordenadas desse vetor? As coordenadas do vetor AB, x, y e z, que eu estou buscando as coordenadas de AB, são as mesmas coordenadas de OP. Ou seja, eu preciso, como o professor Elo mostrou um pouco, imaginar que esse vetor seja transladado, né? Trago ele para a origem. Ou utilizar o que eu acabo de mostrar em termos de operação. Veja, no nosso espaço, existe um vetor AB, onde A tem coordenadas, digamos, A1, A2, A3, e B, coordenadas B1, B2, B3. Então, A1, A2 e A3 mostram a localização do ponto A. B1, B2, B3 mostra a localização do ponto B. Agora, o que eu quero saber é este vetor, esta seta que vai de A até B, quais são as suas coordenadas? As coordenadas desse vetor são as mesmas coordenadas do ponto P quando eu imaginar que esse vetor essa seta esteja desenhada a partir da origem. Portanto, em algum lugar existe uma origem. Os eixos estão invisíveis, mas existe uma origem. Existe um vetor que vai de O até A e outro vetor que vai de O até B. E a minha regrinha da soma me diz que o vetor OA mais o vetor AB dá como resultado o vetor OB, certo? Só que aqui eu estou identificando um vetor que vai dar origem até um determinado ponto do espaço com ele próprio. Então, escrever o vetor OP significa escrever P. Escrever OA significa escrever A. Então, essa igualdade fica escrita dessa forma. Então, quando a gente... Agora vai aparecer uma coisa que parece esquisita. Você vai começar a somar pontos, vai subtrair pontos. Quando a gente estiver usando essa notação, entenda que A não é exatamente um ponto, né? Existe um Ozinho aqui anterior e uma seta em cima. Então, A significa, nas operações, o vetor que vai dar origem até ele. Portanto, as coordenadas do vetor AB são as coordenadas de B menos as coordenadas de A.
de fato, não é? Se eu tenho, olhe para as coordenadas de A, pense em A1, A2, A3. Subtraia das coordenadas de A as coordenadas de A. O resultado é 0, 0, 0. E se você tem as coordenadas de B e subtrai as coordenadas de A, você vai encontrar exatamente o ponto P. Então, o vetor AB, as coordenadas do vetor AB são B1 menos A1, B2 menos A2, B3 menos A3. John, vamos projetar uma figurinha aqui? Como é que a gente apaga um pouquinho essa luz aqui para eles verem? Então, nesse desenho, você vê o ponto A. Quais são as coordenadas do ponto A nesse desenho? Aqui embaixo, você vê a abscissa x1 e a ordenada y1. Isso, a altura que A está desse pontinho que eu estou mostrando aqui é a terceira coordenada, né, que tem gente que chama de cota. Tá bom, tá ótimo. Então, Z1 aparece então aqui. É a altura do ponto A em relação a esse plano que está aqui embaixo, que é o plano XY. Vamos ver as coordenadas de B? Deixa o ponto B cair no plano da sua mesa, né, plano XY, e você vê a abscissa de B, x2, você vê a ordenada de B, y2, e você vê também a altura Z2 que B está do plano XY, que é aquela coordenada Z2. Agora eu desenhei uma caixa, né, um paralelepípedo retângulo, né, cujas faces são paralelas aos planos principais. Você vê inclusive as sombras, né, que essa caixa faz nos três planos. Na diagonal, você tem o vetor AB. O que significa encontrar as coordenadas do vetor AB? As coordenadas do vetor AB são os números que, somados às coordenadas de A, dão as coordenadas de B. Voltando para cá, o que significa a primeira coordenada do vetor AB? Significa o quanto você deve somar a primeira coordenada de A para obter a primeira coordenada de B. O que significa a segunda coordenada do vetor? Significa o quanto você deve somar a segunda coordenada de A para obter a segunda coordenada de B. E a terceira, né, coordenada do vetor é quanto você deve somar a terceira coordenada de A para obter a coordenada de B. Portanto, as coordenadas do vetor são, a menos do sinal, as coordenadas são as medidas dessa caixa, não é? Então, esse segmento vermelho que você vê aqui, x2 menos x1, representa a primeira coordenada do vetor AB. É do mesmo tamanho dessa aresta. A segunda coordenada do vetor é y2 menos y1, que representa, então, o comprimento dessa aresta. E a terceira coordenada, né, z2 menos z1, é a altura da caixa. Essa caixa ela pode estar em qualquer lugar do espaço, porque as coordenadas do vetor são as mesmas. Não é? Então, qualquer outro segmento orientado equipolente a AB vai ser diagonal de uma caixa exatamente igual a essa. Portanto, as coordenadas do vetor são exatamente os mesmos três números.
Aqui nesse desenho, né, você pode aumentar, diminuir o tamanho da sua caixa, né, puxar ela para lá, para cá. Você pode fazer esse Y passar para o outro lado, olha, mudou a direção. Então essa figurinha está feita nesse programa, você já conhece, né, o GeoGebra? Então é um programa excelente para você mostrar, né, vetor e as suas coordenadas. Muito bem, então vamos voltar para o quadro. John, como é que liga a luz aqui? Bom, o módulo do vetor é o seu comprimento. Então, achar o comprimento de um vetor significa aplicar o teorema de Pitágoras 2 vezes. É a mesma coisa que calcular o comprimento da diagonal daquela caixa. Né? Então, se um vetor U tem coordenadas x, y e z, então o comprimento de U, né, representado dessa forma, é a raiz quadrada de x2 mais y2 mais e2. Com isso, você tem a distância imediatamente dados dois pontos A e B do espaço, né, a distância de A até B, nada mais é do que o módulo do vetor AB. Então, dados dois pontos, você sabe encontrar as coordenadas do vetor AB, e o módulo desse vetor, calculado dessa forma, dá a distância entre os pontos A e B. Bem, agora, eu preciso descobrir junto com vocês quando dois vetores são perpendiculares. Nota que quando eu estou tratando de vetores, eu posso sempre imaginar que os vetores estão desenhados a partir da origem. Mesmo que eles não estejam, não é? Se dois vetores estejam em lugares até distantes, eu posso tirar uma cópia e desenhá-los a partir da origem. E eu quero saber o que acontece se eu tiver essa situação. Então, o vetor OA eu vou chamar U, OB, V. Então, o vetor U ou vetor OA tem coordenadas, digamos,
x1, y1, z1. E o vetor v, que é o vetor OB, tem coordenadas x2, y2, z2, ok? Bom, agora imagina que U seja perpendicular a V. Se U e V são perpendiculares, esse triângulo OAB é um triângulo retângulo, não é? Então vale o teorema de Pitágoras aí. O módulo do vetor OA ao quadrado, quer dizer, o quadrado da medida desse cateto, mais o quadrado da medida do outro cateto, é o quadrado da hipotenusa. Vamos escrever como fica essa conta? Só um pouquinho de espaço. Ora, qual é o comprimento do vetor U? Né? É o módulo desse vetor. É raiz quadrada de x1 ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z1 ao quadrado. Só que ali já está o quadrado, né? Então não preciso escrever esse radical. Módulo do vetor OA ao quadrado é x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado mais z1 ao quadrado. Mais. Módulo do vetor OB ao quadrado. x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado mais z2 ao quadrado. Igual. Quais são as coordenadas do vetor AB ou BA, como quiserem? Né? São as diferenças. Aqui, ó. Então, a primeira coordenada é x2 menos x1. Ao quadrado. Mais a segunda coordenada é y2 menos y1. E a terceira coordenada é z2 menos z1. Então, essa linha aqui, né, significa o teorema de Pitágoras aplicado nesse triângulo. Não vamos desenvolver tudo mentalmente. Aqui tem x1 ao quadrado. Mas vai ter um x1 ao quadrado lá também. Cortou. y1 ao quadrado tem desse lado e tem do outro. z1 ao quadrado tem de um lado e do outro. x2 ao quadrado tem aqui. y2 ao quadrado tem. z2 ao quadrado tem. Então já desenvolvi mentalmente, já cortei tudo, certo? Não sobrou nada do lado de cá, ok? Zero igual. O que sobrou do outro lado? Os duplos produtos, não é? 2 vezes é menos 2x1, x2, 2x1, x2, menos 2y1, y2, menos 2z1, z2. Simplificando, a condição é
que é uma relação muito simples, não é? Muito agradável. Dois vetores são perpendiculares. Se dois vetores são perpendiculares, ocorre isso aqui, né? O produto das primeiras coordenadas mais o produto das segundas coordenadas mais o produto das terceiras coordenadas dá zero. Notou que eu tive assim o cuidado de me corrigir dizendo que se dois vetores são perpendiculares, isso ocorre. Agora, se eu tiver dois vetores em que isso ocorre, será que eu posso concluir que eles são perpendiculares? A resposta é sim, também não vou fazer aqui as contas ao contrário. Ou, se isso daqui dá zero, ou os dois vetores são perpendiculares, ou um deles é o vetor nulo. 0, 0, 0. Tá? Essa condição vale igualzinho no plano, mais simples ainda. No plano não tem a terceira coordenada. Então, tudo que eu escrevi aqui, no plano, é só você apagar a terceira coordenada. Tira o z daqui, tira tudo que é z, tira toda a terceira coordenada. Então, no plano, a condição de perpendicularismo é x1, x2 mais y1, y2 igual a zero. Ou x1, x2, ou y1, y2, é igual a menos x1, x2. Ou ainda, y1 sobre x1 é igual a menos x2 sobre y2. Ou ainda, y1 sobre x1 é igual a menos 1 sobre y2 sobre x2. Vocês reconhecem essa última igualdade? O que isso quer dizer? Os coeficientes angulares. Tá? Isso daqui é o coeficiente angular de quê? Da reta que passa pela origem e pelo ponto x1, y1. E aqui a outra reta que passa por x2 e y2. Então esse daqui é o coeficiente angular da primeira reta. E y2 sobre x2 é o coeficiente angular da segunda reta. O que está escrito aí, né, representando o coeficiente angular pela letra M, que vocês estão mais acostumados. Então, a condição de perpendicularismo no caso do plano, você pode tratar dessa forma, com coeficiente angular, ou tratar dessa maneira, se pensar em usar o vetor. Ok? Bem. Na geometria, nós precisamos, essencialmente, para começar, de dois ingredientes. Nós precisamos saber calcular distâncias e ângulos. Com isso, a gente consegue o resto. Tá? Distância está bem resolvido aqui. Distância entre dois pontos. Eu crio, né, o vetor que vai de um ponto a outro e calculo o módulo dele. Ângulo
é uma coisa mais complicada. Mesmo em geometria analítica tradicional, que usa coeficiente angular, a questão do ângulo não é uma coisa fácil. Aqui é mais ou menos. Faz-se assim, quando eu tenho dois vetores U, x1, y1, z1 e v, x2, y2, z2, quaisquer que sejam esses vetores, nós definimos um número chamado produto interno ou produto escalar. Que é exatamente essa expressão aqui. Por definição, dados dois vetores, eu vou usar a notação que não é a usada nas escolas, é usada no ensino superior, em álgebra linear. Então, esse símbolo, eu aqui estou combinando com vocês, que se chama produto interno, e para quaisquer vetores vai ser calculado dessa maneira. x1, x2, mais y, y2, mais z1, z2. Tá? Então, dados dois vetores, quaisquer que sejam, isso vale no plano também, se você tirar a terceira parcela, né? Chama-se produto interno ou produto escalar deles, o resultado dessa conta. Isso pode dar um número positivo, pode dar um número negativo, pode dar zero. Se der zero, eu já sei o que significa. Não, eu estou lidando com vetores perpendiculares, a menos que um deles seja o vetor nulo. Né? Mas esse número é o ingrediente fundamental para que a gente possa calcular o ângulo que há entre esses dois vetores. Também é impossível fazer a demonstração agora, mas é um resultado que nós já vamos usar hoje de tarde. Então, se U e V formam um ângulo θ, o cosseno desse ângulo se calcula de forma relativamente rápida. É o produto interno no numerador, embaixo o produto dos módulos. Então, se vocês imaginarem, né, dois vetores, conhecem as três coordenadas de um e do outro, né, é muito fácil fazer essa conta. O numerador, né, que se chama produto interno, é o produto das primeiras coordenadas, mais o produto das segundas coordenadas, mais o produto das terceiras coordenadas. E os módulos desses vetores, que são os comprimentos, também não tem dificuldade alguma. Né? Isso dá o cosseno do ângulo entre eles. Se der zero, né, então os vetores estão na mesma reta. Bem. Eita correria. O que eu preciso para não prejudicar as aulas seguintes? Muito bem. Então, na geometria analítica plana, você tem uma equação que representa uma reta.
Na geometria analítica do espaço, você também tem uma equação, digamos assim, que representa uma reta. Mas isso não vai ser importante hoje. O importante é que eu preciso de uma equação que representa um plano. Como é que nós vamos definir um plano? Eu vou dizer o seguinte. O plano π eu vou dizer que ele é perpendicular a um vetor dado. Então eu tenho um vetor que eu posso colocar ele em qualquer lugar, né? Posso colocar aqui na origem, tá aqui, pronto. E eu vou dizer que o meu plano vai ser perpendicular a essa reta, né, que contém um vetor dado. Plano π é perpendicular ao vetor V de coordenadas A, B e C. Bom, é claro que o plano não está determinado ainda, né? Se eu tenho um vetor fixo de coordenadas A, B e C, e o plano é perpendicular a esse vetor, então o plano ainda pode se mover para cima ou para baixo, sempre paralelamente a si mesmo, né? Muito bem, se eu exigir ainda que, se eu der um ponto do espaço e exigir que o plano, além de ser perpendicular a esse vetor, passe por esse ponto, aí o plano já terá a sua posição fixada. Então, o plano π é perpendicular ao vetor tal e passa ou contém o ponto P0, X0, Y0, Z0. Então, meu plano foi determinado desta maneira. Então, essa é a imagem que a gente tem. Esse plano π, ele é perpendicular a essa reta aqui, né, que contém o vetor V, que é dado, e o ponto P0 pertence a π. Então, eu quero saber como é que eu encontro um ponto P, X, Y, Z, que pertença a π. Se eu tenho um outro, né, ponto do plano, como é que eu descubro se um ponto está nesse plano ou não? Eu construo um vetor que vai de P0 até P. Então, esse vetor V é o vetor P0P. Agora, vamos pegar aquele vetor V que está sobre o plano, né? Está desenhado em cima do plano. Vamos tirar uma cópia dele, aqui a partir da origem. Olha e vê. Qual é o ângulo aqui entre U e V? É reto.
justamente pela exigência, né, que essa reta seja perpendicular ao plano. Lembra-se da geometria espacial básica, não é? Se uma reta é perpendicular a um plano, né, ela é ortogonal a qualquer reta desse plano. Então, qualquer vetor que eu tiver sobre esse plano, né, ligando dois pontos do plano, é um vetor que é perpendicular ao vetor V, que foi escolhido antes e que está fixado aí. Então, vetor U é perpendicular. Ah, não, V não. Que V? V eu já tinha, né? Então vamos botar U aqui. Perdão. Vamos botar U, que é U. Chamar duas coisas pelo mesmo nome, né? Vou botar isso. U. U é perpendicular a V. Isso. Quem é o vetor U? Bom, o vetor V eu já sei que é dado, é o vetor ABC. E o vetor U, que é o vetor P0P, as coordenadas dele são as coordenadas de P menos as coordenadas de P0, né? P menos P0. Tá, lembro que quando a gente escreve isso daqui, né, a letra P está simbolizando o vetor OP e P0 está simbolizando o vetor OP0. Então, isso daqui é x menos x0, y menos y0, z menos z0. O fato que U seja perpendicular a V implica que o produto das primeiras coordenadas, A que multiplica x menos x0, mais B que multiplica y menos y0, mais C que multiplica z menos z0, dá zero. Agora vamos distribuir esses coeficientes e lembrar que A, B e C são números dados, conhecidos, x0, y0 e z0 também. Então vamos escrever isso assim: AX mais BY mais CZ, e do outro lado, o menos AX0 veio para cá, BY0 foi para lá, CZ0 também está lá. Como A, B e C são números conhecidos, né, x0, y0 e z0 também, isso daqui dá um número conhecido chamado D. E aí você tem o aspecto, né, da equação de um plano. Então, é uma coisa inteiramente análoga à equação da reta no plano, é a equação do plano no espaço. Então, quando reciprocamente, também não há tempo de fazer as recíprocas, né? Uma equação desse tipo, também a gente prova que representa um plano. Mais do que isso, é um plano, esses coeficientes têm a maior importância, né? Os coeficientes A, B e C mostram as coordenadas de um vetor que é perpendicular a um plano. Então, lembrar sempre que esses coeficientes A, B e C, os coeficientes de x, y e z na equação,
são as coordenadas de um vetor que é perpendicular a π. Bem, vou ficar por aqui. Hoje à tarde, nós vamos ter exercícios tanto de analítica plana quanto de analítica no espaço. Vai ser uma tarefa árdua para vocês, porque eu não consegui fazer um único exercício, nem tampouco o professor Elon. Mas é uma ocasião em que a gente vai ter para discutir essas coisas, ok? Eu espero que vocês tenham sorte e a gente volta a conversar às 3 horas da tarde, tá? Um grande abraço.